Nós vamos conhecer o Parque Estadual de Itaúnas. E nós vamos entrar aqui na sede do parque, onde os visitantes podem ver os sítios arqueológicos e muitas outras informações interessantes. Nós vamos ter, para nos ajudar, o Gustavo. O Gustavo é um agente ambiental aqui do parque. E nós também temos 2 voluntários, o Arthur e a Larissa. Eles vão apresentar aqui pra gente, para vocês conhecerem essa maravilha que faz parte do nosso país, Itaúnas. Bom, posso explicar então um pouquinho? Pode ficar tranquilo. O Parque Estadual de Itaúnas é uma unidade de conservação, né? Ou seja, é uma área protegida. Então, o seu principal objetivo é o de conservação da natureza, da biodiversidade, dos ecossistemas, fauna, flora, paisagens, e também dentro desses objetivos que as pessoas desconhecem geralmente, a gente tem o objetivo de conservação também da história local, da cultura, né, dos valores, tudo isso para fortalecer a cultura local, os modos de vida, né, as tradicionalidades que a gente tem aqui muito marcantes em Itaúnas. Você quer fazer as perguntas? Ou quer que eu vou... Não, você pode ficar tranquilo, Gustavo. Aí você vai apresentando aqui o ambiente. O nosso parque ele foi criado em 1991. A gente tem aqui nessa imagem o principal cartão postal do parque, que são as dunas de Itaúnas, né? Depois você vai fazer registros, né? Certo. As dunas, elas foram formadas a partir de um processo que não foi natural, na verdade a partir de um processo de uma degradação ambiental, né? Nossa região ela tem vegetação, formações de restinga, é uma vegetação litorânea, e ela segura, ela fixa as areias, né, das dunas que tem nessa região costeira. Então nessa região de Itaúnas, quando as comunidades que viviam na região fazendo seus usos normais, de madeira, de lenha, ou mesmo participação de prefeitura e de outras instituições, abrindo uma rua, fazendo uma limpeza de uma área, o que aconteceu? Foi perdendo a faixa de vegetação litorânea nesse local, né? Essa faixa que a gente vê, que ela fica bem estabelecida, em alguns pontos ela está bem estabelecida ainda, né? E ela cobria, não tinha dunas originalmente nessa região, como a gente vê em imagens das regiões próximas que não sofreram nenhum tipo de impacto. Então, quando essa comunidade, que era a antiga vila de Itaúnas, ela, depois de muitos anos, né, desde o século 17, não, 18, a gente já tem registro de pessoas residindo aqui. Claro que antes disso os indígenas sempre estiveram aqui também, mas as pressões se intensificaram nessas áreas. Então, a retirada da vegetação costeira permitiu que as areias ficassem móveis. E aí os fortes ventos começaram a empurrar essas areias para cima da vila antiga de Itaúnas. Aqui a gente tem uma maquete que mostra a antiga vila de Itaúnas. Ela tinha mais ou menos 400 moradores. E ela era uma vila próspera, né? Tinha um comércio forte. O principal produto produzido aqui era a farinha de mandioca, que era escoada para a Conceição da Barra e para outras regiões. E aí as areias que foram soprando aqui ao mar, foram soprando para cima e formando as dunas para cima da vila de Itaúnas. Então, ocorreu entre as décadas de 40 e 1970 o processo de soterramento da vila de Itaúnas. A gente tem, então, durante esse período, a migração, a movimentação das famílias para fora da vila de Itaúnas, da vila antiga, muitas vindo residir aqui onde então se estabeleceu a nova vila de Itaúnas, onde a gente está agora, e outras famílias indo para outras localidades. Essa foto aqui ilustra bem a última família que deixou a vila antiga de Itaúnas em 1972. E aqui a gente tem também no parque uma exposição que fala um pouco da história e da arqueologia aqui de Itaúnas, né? Essa exposição permanente de arqueologia do Parque Estadual de Itaúnas, onde a gente consegue ver vários elementos da história, da ocupação indígena, como a gente vê, por exemplo, naqueles painéis, né, daquela localidade, e também da história mais recente, né, do período da Vila Antiga de Itaúnas,
Então, como a gente consegue ver, por exemplo, nessas imagens, né, por exemplo, da antiga Vila de Itaúnas, 1938, aqui a igreja antiga da Vila de Itaúnas, toda a população local para as festividades do Ticumbi aqui, né, o portinho da antiga vila, e essa é a planta da antiga vila, e alguns moradores que viveram lá, né. Então a gente tem informações sobre esse passado, acho que o barulho vai incomodar um pouquinho, mas... E a gente tem, então, um pouco dessa amostra de artefatos que foram resgatados dos sítios arqueológicos que a gente tem aqui. Nós temos 23 sítios arqueológicos catalogados aqui na área do parque e do entorno, com materiais desde muito antigos, materiais muito antigos, né, de grupos indígenas que a gente chama de pré-cerâmicos, que ainda não faziam, né, materiais cerâmicos como potes e outros artefatos, né, peças e materiais como conchas de sambaquis, né, ossos, utensílios, né, líticos, né, de pedras, e materiais já mais recentes, né, que foram encontrados nesses sítios aí, desde de materiais também de origem indígena e outros das comunidades mais antigas que residiram aqui com influência dos portugueses, por exemplo, né? Então, uma série de artefatos expostos aqui, as faianças, né, cerâmicas mais nobres, encontradas também nesses sítios. Então a gente mostra um pouco da história da região e a gente ressalta um pouco da importância da conservação também, a importância do próprio Parque Estadual de Itaúnas como uma estratégia, né, de resistência e de conservação dos atributos naturais, mas também da cultura e da história desse lugar. Como você pode ver, aqui nós temos um lugar riquíssimo que o Brasil precisa conhecer. Itaúnas foi uma cidade engolida pelas areias, não de forma natural, como nós vimos. E tem belezas preciosas, raras. Você precisa vir aqui. É um lugar que você não pode perder. Vem para cá, Itaúnas.